Bom, e em campanha para tentar consolidar a indicação ao Supremo, Flávio Dino pediu o apoio do ex-presidente do Senado e antigo rival político no Maranhão, José Sarney. Segundo reportagem da revista Veja, publicada nesta sexta-feira, Sarney se comprometeu em ajudar Flávio Dino e já teria iniciado uma série de ligações para senadores, entre eles o líder do MDB no Senado, Eduardo Braga. Na casa, a sigla representa a terceira maior bancada, com 11 senadores. Já do lado da oposição, o senador Hamilton Mourão anunciou que vai votar contra a indicação de Flávio Dino. Por meio das redes sociais, o ex-vice-presidente afirmou que o atual ministro da Justiça não tem imparcialidade para a magistratura. Eu vejo muito claro que sou frontalmente contrário a essa indicação e pelo motivo muito simples que vou explicar a todos. O ministro Flávio Dino foi juiz, abandonou a magistratura e em 2006 elegeu-se deputado federal. De lá para cá, ao longo desses últimos 17, quase 18 anos, esteve única e exclusivamente voltado pela política. Portanto, como político, e um político de esquerda, ele não representa a imparcialidade necessária para retornar à magistratura. E dessa forma, o meu voto em relação à indicação do presidente da República é não. Alexandre Garcia, muito boa noite. Seguimos falando aí da indicação do ministro Flávio Dino a uma vaga no Supremo Tribunal Federal, esse assunto que tomou o noticiário nesta semana. Lembrando que as sabatinas aí estão marcadas para o próximo dia 13 de dezembro, tanto do ministro Flávio Dino como do Paulo Gonet, que foi indicado aí para a PGR. Vou pegar o gancho, a Branca citou o seu artigo da semana, né, nesse coquetel transbordante, que é o título do seu artigo aí, de arbitrariedades e abusos do Supremo Tribunal Federal. A indicação de Flávio Dino fez com certeza esse copo transbordar. Muito boa noite, Alexandre. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana. Boa noite, Silvio, Augusto, Piotto. Olha, é um prazer muito grande estar com vocês de novo ao vivo numa sexta-feira. Esse cálice transbordante, ele vem transbordando há muito tempo, sob a completa omissão da mídia, da OAB, do Senado, que julga os ministros do Supremo. Olha, eu passei hoje a tarde toda, até agora, eu estou de gravata por causa disso, conversando com o ministro Marco Aurélio, ministro aposentado do Supremo, já foi presidente do Supremo, já foi decano do Supremo, presidente da Justiça Eleitoral, e também está horrorizado com essas coisas, né? Então, o que a gente tem visto, lá atrás, aquilo que ele chamou de inquérito do fim do mundo, né? Só para a gente entender, é um inquérito em que o ofendido, o que se julga criticado, o que se julga ameaçado, é que está investigando e julgando. Assim como o Supremo foi invadido no dia 8 de janeiro, é o invadido que vai julgar os invasores. Não faz o menor sentido, não faz o menor sentido. Está transbordando. Só que o Senado, que julga ministro do Supremo, estava quieto, a OAB estava quieta e a mídia estava quieta. Mas aí tocaram em coisas do legislativo excessivamente. Estou começando a fazer legislação, agora tem essa legislação aí da censura à imprensa. O Supremo fazendo legislação até que Pacheco, que não consegue mais andar nas ruas de Minas Gerais, sentiu, né? Por sua vez, a OAB sentiu porque, de repente, o deputado não pode, o advogado não pode fazer sustentação oral em caso de agravo. Não, tem um regimento interno do Supremo. Não, peraí. O direito de defesa, o amplo direito, o direito de ampla defesa, onde é que está, né? Estamos de volta aqui em Oeste Sem Filtro. Tivemos um pequeno problema técnico na transmissão. Aparentemente já está tudo resolvido. Enquanto a gente restabelece a conexão aqui com os nossos comentaristas, Silvio, Ana, Alexandre Garcia, quero aproveitar para dar as boas-vindas a Adalberto Piotto. Muito boa noite. Falávamos aqui sobre a indicação do ministro Flávio Dino ao STF. As sabatinas, então, estão marcadas para o próximo dia 13 de dezembro, tanto a do ministro Flávio Dino, quanto, então, a do indicado para a PGR, Procuradoria-Geral da República, Paulo Gonet. E acompanhamos aqui também um trecho do vídeo do senador Hamilton Mourão declarando publicamente que não votará
pela indicação do nome de Flávio Dino a uma vaga ao STF. É um posicionamento importante, né, Piotr? Boa noite. Boa noite, Paula, que suponho será uma pressão a todos os outros senadores também. Augusto, boa noite. Deixa eu já dar boa noite ao Alexandre Garcia, ao Silvio e à Ana Paula. Daqui a pouco já estarão de volta conosco, é só um tempo de reconectar o sinal deles. Vamos seguir aqui, porque tem muita coisa para a gente discutir, né? Rapidamente, só essa questão... Se a gente olhar para os votos da oposição, que foi exatamente na eleição para o Senado, dá em torno de 30. O PSD tem mais ou menos 10 senadores e 11 senadores tem o MDB, que agora vai ter a pressão ou o trabalho de campo, né? Se é que a gente pode chamar dessa maneira, de José Sarney a favor de Flávio Dino, que era seu opositor lá no Maranhão. Mas fato é que o governo, que começou muito mal, na melhor das hipóteses, esse governo tem o país dividido. Não é dividido porque se a gente pegar o resultado da eleição e somar os votos de Jair Bolsonaro, da forma como foi, tá? Da forma como foi, você se lembra de tudo que aconteceu na eleição passada. Mas se a gente pegar o resultado da eleição e somar os votos de Jair Bolsonaro, os brancos e nulos também, a maioria do país é contra o governo. Que ganhou um fôlego do Congresso Nacional com aquela emenda de 170 bi, a emenda fura-teto, de um governo que é perdulário e está aumentando esse déficit do país sem reativar a economia de forma sustentável. É um governo que tem problemas sérios, mas que ganhou um fôlego naqueles atos do dia 8. E aí a gente viu boa parte da imprensa simplesmente entrar na narrativa do tal do golpe, o golpe impossível naquele 8 de janeiro, que na verdade só resultou em depredação de vandalismo. Não era quase impossível imaginar, ou posso dizer claramente impossível imaginar. Flávio Dino aparece naquele momento como sujeito, quase como gerente do governo naquele dia 8. E ganhou força no governo, ele é de confiança do presidente Lula, mas tem uma dificuldade gigantesca, porque ele sequer deu bola para o Senado da República quando foi chamado a dar explicações, para a Câmara dos Deputados, ou seja, para um Congresso como um todo. E agora vai justamente ao Senado pedir votos. A questão é que tem uma pressão de todos os lados para Flávio Dino não ser aprovado. Indicado já está, vai ter que passar por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça e depois na votação dos senadores. A conta é justamente essa. Se os votos da oposição, que votaram naquele momento para Rogério Marinho ser o presidente do Senado, perdeu para Rodrigo Pacheco. Esses 30 se somarem com pelo menos 5 ou 6 do PSD, mais 5 ou 6 do MDB, a oposição teria a maioria para fazer algo histórico, derrotar uma indicação do presidente da República ao Supremo Tribunal Federal. Com esta pressão e com esses novos atores, coisa que o Alexandre Garcia estava mencionando, seja pelo que a OAB está fazendo agora, seja pelo povo que está voltando na rua, podemos ter sim um desfecho diferente, mas tudo na democracia depende de povo na rua, que é exatamente o que esse governo não tem. Está completamente fazendo um governo deslocado, desconectado da realidade brasileira. E o Senado tem sim uma oportunidade histórica de reafirmar o seu valor e reafirmar os desejos da Constituição, que estão muito claros, que é da separação dos poderes. Flávio Dino não indica essa separação dos poderes, como foi durante todo o seu mandato ou o tempo que esteve à frente do Ministério da Justiça. Augusto Nunes, boa noite. A gente acompanhou aqui ao longo da semana que Flávio Dino passou essa semana toda fazendo beijamão nos gabinetes dos senadores, pedindo voto, costurando, inclusive pediu voto aí para o seu arqui-rival, inimigo José Sarney, do Maranhão, pedindo aí um apoio nesse momento, lembrando que a sabatina vai ocorrer aí no próximo dia 13 de dezembro. E a gente, inclusive, resgatou vídeos antigos aí de Flávio Dino, enquanto era, então, rival de José Sarney. Vale a pena a gente conferir. São 50 anos de poder, é claro que isso gera um método de vencer eleições baseado no uso da máquina, na mentira, no ódio, enfim, vários instrumentos ilegais que foram recentemente denunciados pelo Procurador-Geral da República, nacionalmente, junto ao Tribunal Superior Eleitoral, que estão lá vigentes e fazem com que, apesar da imensa rejeição que eles têm hoje, nós tenhamos que compreender que é uma tarefa complexa e difícil, encarar, portanto, a batalha com muita humildade, sabendo que sim, se aproxima finalmente um fim do ciclo histórico coronelista e oligárquico, porém, nós temos uma eleição disputada, difícil pela frente, exatamente por essa longa permanência no poder, a mais longeva, a mais antiga
que há nas relações políticas no Brasil. Augusto Nunes, vale tudo aí pelo poder, né? Tudo. Boa noite, Paula, nossa chefe, Piotr, meu amigo, Ana, minha querida parceira, meu irmão, Silvio, grande Alexandre Garcia. Boa noite a você que nos acompanha. Há limites para tudo, né? Até em política. A ultrapassagem de determinadas fronteiras no plano da honra não tem conserto. Até não faz tanto tempo assim, os políticos optavam pela ruptura definitiva quando ofendidos além da conta. Não bastava o processo por crime contra a honra, não, eles rompiam. Isso aconteceu desde sempre. Neste Brasil, eles entram naquela história, a frase atribuída ao Getúlio Vargas. Não há um amigo tão amigo que não possa tornar-se inimigo, nem um inimigo tão inimigo que não possa tornar-se amigo. O Getúlio soube tarde demais que a frase não era correta. Ele encontrou inimigos que não conseguiu atrair de novo para evitar a crise que resultou no suicídio do presidente da República. Bom, agora vale tudo. O Dino se referia ao Sarney como o maior corrupto do Brasil. O Sarney chamou o Dino e a Rosiane Sarney, os dois grupos. O grupo do Sarney chamava de comunista e corrupto. No entanto, o Flávio Dino está tentando tudo para se eleger, o que não é fácil. Piotr tem razão. Qual deve ser o comportamento da oposição? É esse. Tem que seguir o exemplo do senador Hamilton Mourão. Declara o voto. Diz que vai votar contra. Quem não declarar é porque votou ou vai votar no Flávio Dino. É bom deixar isso claro. Não é tão difícil atrair outros votos, porque eu já disse que o Supremo já tinha a pior das composições, com a Rosa Weber. Mas o governo resolveu dobrar a aposta, acelerar em direção ao abismo e mostrar que o consórcio formado pelos ministros do Supremo e pelo presidente da República e seus aliados é que faz o que quer. É o povo que precisa mostrar que isso não ocorre e não pode ocorrer. Eles fizeram isso sem dizer, o Lula, por exemplo, nem comentou o assassinato, é disso que se trata, tá? A palavra é essa, do Clériston da Cunha. Ele morreu por culpa ele estava sob a custódia do Estado. É bom explicar para o Lula, porque ele acha que Estado é a província, é a divisão, é a unidade federativa. É bom explicar, é do Estado brasileiro. Como Vladimir Herzog. Na hora de explicar esse crime, eles nomeiam um dos participantes, no mínimo por omissão. O povo tem de perder definitivamente o medo, mais pessoas, o medo acabou. Continuar nas ruas exigindo o esclarecimento do caso e dizendo que não quer o Flávio Dino porque o Supremo Tribunal Federal, segundo a Constituição, deve reunir magistrados e não políticos que votam a gente sabe como. O Supremo já está desmoralizado. Com a nomeação, a aprovação da indicação do Flávio Dino, ele se transforma em partido. É o partido, comentei isso aí no artigo para a Oeste, pode ser o partido mais poderoso no momento no Brasil, o partido do Supremo Tribunal Federal. Mas é também o mais detestado, não é um time sem torcida. Né? Os craques, quando saem às ruas, são vaiados. Nunca vi isso. Time poderoso, vaiado não tem até hoje não vi um único ministro do Supremo aplaudido.
E se eles dizem que salvaram a democracia, no mínimo, eles mereceriam um aplauso de alguém, não tem de nenhum. Está nas mãos do povo essa decisão. Os eleitores, os parlamentares que vão votar, devem ficar sob pressão permanente do eleitorado, deve ser alvo de manifestações de rua, só para mostrar que eles não mandam no Brasil. O artigo 1º da Constituição, segundo o qual todo o poder, né, emana do povo, ainda não foi revogado, nem será.